E aí, galera, esta semana tivemos o penúltimo episódio de The Acolyte. A gente volta a Brandok e ao passado pela visão de 4 Jedis. O Cavaleiro Jedi Sol, a Mestre Indara e o seu Padawan nervosinho Tobin e Mestre Kilnaka. Junto com o Coven da Manhã de Ceia, a gente descobre mais sobre como os Jedis veem as bruxas e os seus rituais e como tratam as jovens Osha e May. Este episódio fala muito em Coven, que é uma agrupação ou comunidade de bruxos, similar a uma congregação. Os Jedi descobriram que May e Osha foram criadas artificialmente usando uma vergência, uma poderosa concentração de energia da força. Onde o Sol encontra as gêmeas. Tudo começa a dar errado, galera. Do ponto de vista dele, a temível mãe Coryl e a bela mãe Anicéria estão machucando as crianças, não estão assim cuidando delas de um jeito legal. Seus treinamentos e advertências parecem ataques e o julgamento de Sol é o que coloca tudo em risco e faz a casa cair. Esse episódio, galera, é como se fosse uma continuação do episódio 3, onde a gente conhece um pouco da origem das gêmeas. Enquanto o nosso grupo de Jedi continua no planeta, pesquisando, buscando, vendo o que tem, nosso querido Mestre Sol percebe que há habitantes no planeta. E é uma visão diferente da que nós tivemos no episódio 3, é a visão do Sol. Ele vê as gêmeas treinando, vê com as mães, e ele começa a pensar, a perceber que, na opinião dele, na visão dele, que essas crianças estão tendo um tratamento inadequado. Ele não gosta do tratamento que as bruxas estão dando para ele. Então ele volta, conta isso para o grupo, e o grupo vai interrogar as bruxas, vai lá na casa das bruxas, vai na congregação, vai no Coven das bruxas para tentar tirar essa história ali. E já é um pouco complicado, porque os Jedi também não têm esse poder de polícia para chegar no local e questionar o que vocês estão fazendo aí e tal, mas tudo bem. E aí a gente tem uma questão de dualidade com a nossa querida May. E aí quando eles chegam lá, existe o dilema da Osha. Ela quer ser uma Jedi, ela quer ir com os Jedi para começar o seu treinamento. Só que, obviamente, todos da tribo, todos da congregação das bruxas, veem nas duas como seres especiais, seres criados pela força, seres que eles têm um outro objetivo. Elas são importantes para aquela tribo, elas são importantes para aquele grupo. E aí esse ponto é legal, porque a Anicéria, ela é a favor de deixar a filha seguir o sonho dela e esquecer um pouco dessa questão da missão que elas têm, que elas têm que cumprir em relação ao objetivo dentro do grupo delas, das bruxas. E o que eu achei muito estranho aí é porque os Jedi, eles meio que colocam as bruxas contra a parede. Eles pegam e querem testar as gêmeas. Quer dizer, as bruxas que já não gostam dos Jedi deixam os Jedi pegarem as filhas delas, a criação delas, para serem levadas para uma nave, e elas não acompanham, não estão perto, e os Jedi acabam descobrindo o grande segredo que elas foram criadas por uma convergência da força, por uma concentração da força, que não explica muito bem com detalhes exatamente o que é. Mas eu achei isso muito estranho. Você deixaria alguém levar o seu filho para uma nave espacial, alguém que você já tem uma desconfiança, para que esse grupo fizesse testes, fizesse análise na sua filha, e aí descobrisse o grande poder, o grande segredo que as suas filhas têm? Então isso aí foi bem esquisito. E aí começa toda a confusão, porque o Sol, ele parece que ele fica desnorteado, ele se conecta emocionalmente de uma forma muito grande com a Osha, e aí tudo começa a dar errado, porque ele começa a ficar um pouco cego em relação a protegê-la, em relação a ter essa opinião, a ter esse questionamento sobre o tratamento que é dado às gêmeas. E aí que vem a grande cena, e aí que vem uma situação, a grande situação da série. Essa, para mim, essa cena, esse acontecimento é a espinha dorsal do The Acolyte. Porque simplesmente quando, nesse embate entre os Jedi e as bruxas, que o Sol está querendo levá-la, está querendo protegê-la,
começa uma treta, começa uma confusão, empurra, aquela coisa, aquela querendo brigar. E aí a Aniceia, ela começa a manifestar os poderes dela, e o Sol, sem a menor pena, sem o menor código Jedi, sem o menor controle, ele saca a lightsaber, ele enfia nela e mata ela na hora. E aí que começa toda a confusão. Porque a May assiste a esse assassinato. A Osha não vê esse assassinato. E sabe-se lá Deus o porquê que o Sol está tão desequilibrado, está tão conectado emocionalmente. Ele tem essa conexão. Pode ser que até mais para frente a gente entenda quais são as explicações e quais são os motivos da força que a gente desconhece. Mas é muito estranho essa conexão que ela tem, essa coisa louca que ele tem, de não ter conseguido nem se segurar. E a gente viu que ele é um pouco mais velho, 16 anos depois, mais controlado, obviamente, mas não atacando o Jedi desarmado, mas há 16 anos atrás ele matou. Pode ser até por isso que ele tenha ficado um pouco mais controlado, enfim. O que eu não entendi é o porquê que ele criou essa inquietude dele, essa preocupação tão grande. E aí, pessoal, todo o problema da série em relação a esse assassinato, porque a May quer se vingar dos Jedi que foram lá e acabaram, na verdade, com o lar delas. E mataram a mãe. E daí também tem uma situação bem legal. As bruxas, elas conseguem controlar a mente dos Jedi. Elas fizeram isso com o Padawan muito facilmente, e aí ele treinou, ele meditou e fortaleceu a mente dele. Aí elas foram em cima de quem? Do Kelmaka. Transformaram o Luke numa máquina de matar, dominaram a mente dele e fizeram com que ele atacasse os companheiros. Isso mesmo, Kelmaka parte para cima dos Jedi tentando matá-los. E aí a pancadaria começa. Só a mestre Indara é que vai lá e consegue fazer um bem dormido lá no Luke, e ele acaba capotando e deixando todo mundo tranquilo. Então, pessoal, esse episódio, ele basicamente fala sobre isso. Ele fala sobre Osha deixando o Coven e se juntando aos Jedi, sendo enganada pelo Sol, porque eles no final acabam querendo contar uma história mentirosa para ela, inventam uma história para contar para ela, e mostra ao povo que é o seguinte: os Jedi, eles são, assim, fizeram muita atrapalhada, porque eles foram num planeta, investigaram, fazendo uma investigação sobre a força, descobrem lá tradições, descobrem lá uma tribo, como eles mesmos dizem na série, que é muito comum a bruxaria, que são tradições, são ritos, e eles interferem de uma forma muito, assim, assintosa, de uma forma muito autoritária, na vida dessas bruxas e na vida de duas crianças que são as gêmeas. Como eu falei, muito esquisita a questão deles terem essa proibição de levar as duas gêmeas para a nave para fazer análise, para fazer exame de sangue, para descobrir, investigar sobre elas. Dificilmente alguém deixaria isso, ainda mais sabendo tudo que elas escondem, sendo a principal chave, a principal peça aí da sociedade delas. Então isso foi bem esquisito que aconteceu. Mostra também que o Sol, ele nunca deveria ter sido um Jedi, porque ele é um cara completamente descontrolado. O Padawan é completamente descontrolado. Ele tá nervoso porque tá na missão, quer ir embora para casa logo, atrapalha toda a missão. Ele deveria sair da ordem, deveria não continuar na ordem, porque ele é completamente descontrolado. O que o Sol fez também era para ele deixar, para ele perder, ser excomungado da Ordem Jedi, porque ele matou uma pessoa que não tinha atacado, que não tinha ainda declarado um ataque. Ela manifestou um poder, ele não se defendeu, ele não se colocou em posição de espera ainda, ele matou, afinal de contas ele é um Padawan. Então ele já era um mestre Jedi.
Isso é algo, assim, bem discutível. Então, galera, esse episódio continua com, assim, questões mal resolvidas de roteiro que não me agradou, continua ruim, mas pelo menos a gente descobriu o mistério do que o Sol, do que essa galera atrapalhada que esse grupo fez, assim, só foram para esse planeta para fazer a discórdia e para estragar completamente a vida dos outros. Que estavam ali quietinhos ali, sem se incomodar e sem se meter com a vida de ninguém. É isso, galera. The Acolyte continua sendo um fiasco da Disney sobre Star Wars. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.